Que aí ele fura. E tu pode vir mais. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Tem um pouquinho de microfonia na frente. Se puder aumentar o meu retorno aqui, eu agradeço. Se não for contraditório isso, né? O título da mensagem nessa manhã, que continua a série de ministrações sobre a carta de Paulo aos Coríntios, vai estar projetado aqui atrás, o perigo da autoconfiança. Eu lembro uma ocasião que nós tínhamos que levar um sofá desmontado, porque ele não cabia inteiro, Osiel, na caminhonete, tínhamos que levar para a praia. E eu fui incumbido dessa tarefa, peguei a caminhonete, tirei os braços do sofá, porque não entrava inteiro, e não entrava inteiro no elevador, e coloquei na caminhonete, ajeitei, coloquei os dois braços mais para cima, e amarrei pouco, mas saí-lo confiante. E alguém me disse assim: não precisa amarrar melhor. E eu disse assim: deixa comigo. Marinheiro, quem aqui sabe dar nó de marinheiro? Tive no navio, Vinícius, aos 17 anos, aprendi a dar nó de marinheiro. Eu disse: eu já dei um nó de marinheiro. E saí confiante. Quando eu peguei a Ada Mascarenhas, foi a fazer a primeira curva, Renato. Eu olho para trás, aquele braço do sofá rolando no meio da avenida. Eu não preciso dizer que a minha chegada no destino foi uma chegada com algumas avarias no braço do sofá, que até hoje o sofá tem uma marca. Tivemos que virar ele de lado. E a parte marcada pela minha autoconfiança, deixa eu usar melhor a expressão, pela minha presunção, ela ficou marcada até o dia de hoje, porque eu disse: deixa comigo. Eu recebi um alerta de alguém, que disse para mim, não precisava amarrar um pouco mais, e eu disse: não precisa. Deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Acho que a pessoa que olhou disse assim: bom, quem dera tu esteja certo e eu esteja errado. Mas se eu estiver certo, vai cair. E caiu. E depois que cai, a gente só pode chorar o leite derramado. E como é ruim quando algumas pessoas nos alertam de algumas coisas, e a gente, Rodrigo, diz assim: tá tudo certo, deixa comigo. Eu já fiz isso outras vezes e deu certo. Chega uma hora que não dá certo. E dependendo em que área da nossa vida que pode produzir muita tristeza, muito remorso, muito arrependimento e muita amargura. E você sabe do que eu estou falando nessa manhã. E é sobre isso que o Espírito do Senhor vai falar ao nosso coração nessa manhã. E eu não tenho nenhuma dificuldade daquilo que eu vou ministrar nessa manhã. Primeiro, porque teologicamente é aquilo que eu acredito. Segundo, porque eu tenho dificuldade de acreditar diferente, de entender a mente de quem acredita diferente disso. Terceiro, porque é o que Paulo está dizendo. E quarto, porque, irmão, eu temo que hoje, quem sabe, você não vai sair daqui consolado. O meu desejo mesmo, eu estou desde ontem pensando profundamente nas verdades dessa palavra, e o meu desejo mesmo é que o Espírito do Senhor possa ministrar a sua vida de uma forma que você possa sair daqui inquieto, desacomodado, para não dizer incomodado, mas desacomodado, com alguma área na sua vida que você acomodou alguma espécie de pecado, que você acomodou alguma espécie de poderia dizer imoralidade, mas além de imoralidade, qualquer espécie de pecado que você
entrou em um acordo com você mesmo e acredita que isso não tem problema, está tudo bem, vai dar certo, isso é normal, também ninguém é perfeito. Olha para quem está do seu lado e diga assim: cuidado. Essa é bem a expressão hoje, o perigo da autoconfiança, cuidado. Cuidado, Ló. Capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo está considerando aquilo que nós falamos domingo passado. Ele está falando de 3 capítulos sobre a liberdade cristã. Cuidado com a liberdade cristã. Irmãos, a palavra é perfeita. Paulo continua falando de liberdade cristã, e ele volta ao assunto do capítulo 8, que ele fala da ingestão de carne sacrificada a ídolos, e toda aquela discussão se é pecado, se não é pecado, se é lícito, se não é lícito. E esse é o pano de fundo dessa passagem, a presunção de certos cristãos, de certos irmãos em Corinto. O ponto de vista deles era o seguinte: nós fomos batizados, portanto, através do batismo nós somos um em Cristo Jesus, nós participamos da ceia, participamos do sacramento, portanto nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, e por causa disso nós estamos completamente salvos. E guarde essa afirmação, que é aqui que começa a discussão teológica. Salvo e completamente salvo, há uma diferença muito grande. E os coríntios acreditavam que por causa do batismo, por causa da Santa Ceia, porque eles estavam inseridos no corpo de Cristo, tanto místico quanto fisicamente, eles estavam completamente, definitivamente, conclusivamente salvos. Estava feito, não tinha mais nada para fazer, estava tudo resolvido. Batizei, eu criei em Jesus, confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, estou ceando, sou membro da igreja, tenho a carteirinha de membro, está feito, já está registrado o número da minha poltrona, meu ingresso está adquirido, está tudo resolvido. E esses irmãos de Corinto estavam assim: podemos comer qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de carne, sem problema, não há perigo. E assim nessa passagem Paulo adverte aos que falam com essa confiança, comenta Barclay, do perigo de confiar muito em si mesmo. E ele recorre à história do Antigo Testamento para demonstrar o que pode acontecer com um povo, com aqueles que foram abençoados com os maiores privilégios que nós já vimos na história e na narrativa bíblica do Antigo Testamento, que é o povo de Israel no período onde maior parte dos milagres do Antigo Testamento aconteceram, que foram nos 40 anos no deserto. E aqui nós podemos parar e refletir um pouco sobre justamente isso antes de ler o texto bíblico. O perigo de achar que está tudo dominado. José Fernando. O perigo de achar que está tudo certo já. Eu quero dizer para você nessa manhã que o prêmio ainda precisa ser conquistado. Não basta crer. Pastor, isso é heresia. Não é heresia, eu vou lhe afirmar isso. Não basta crer, precisa continuar crendo. Ah, mas pastor, eu fui um crente convicto no início da minha caminhada, mas no final da via eu me desviei dos caminhos do Senhor. E eu vou lhe reforçar dizendo: se o Senhor
tiver misericórdia de você e você tiver misericórdia de si mesmo e se arrepender dos seus pecados no final, você é salvo. Mas não se fie que está tudo dominado. Irmãos, isso mexe com a minha estrutura. Eu sou crente há muito tempo, eu sou crente há 40 anos. Crente convicto e professo há 28 anos. Mas tem uma área na vida do crente que a gente acha, irmão Osório, que está tudo certo, está tudo dominado, não tem problema. Eu vou para o céu, está tudo tranquilo. E eu gostaria de ver nesse texto o que acontece com quem abandona a autodisciplina do capítulo 8. Capítulo 8, do capítulo 9, capítulo 8, Paulo fala das carnes sacrificadas aos ídolos. Capítulo 9, nós vimos domingo passado a parte final. Paulo fala sobre o seu exemplo de disciplina, o seu exemplo de exercício, de treinamento, que ele se absteve em prol das almas, em prol daquilo que ele queria conquistar. E agora aqui Paulo está falando de um mau exemplo de um povo que se sentiu muito autoconfiante no seu chamado, na sua vocação, e deixou de vigiar. O versículo 1 diz assim: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Caminha comigo aqui e verifica se nós não estamos falando a mesma linguagem. Nós estamos falando de um povo que estava no deserto, que é o povo de Israel, e para que o povo de Israel tivesse direção da parte de Deus, o Senhor colocou uma nuvem sobre o povo. Quando essa nuvem se movia, o povo saía do lugar. Quando a nuvem ficava parada, o povo ficava parado no lugar. Isso é sinal para mim de um povo que inicialmente que estava sendo dirigido pela vontade do Senhor. Então nós estamos falando do povo de Israel que esteve sendo dirigido pela vontade do Senhor. Mais do que isso, a Bíblia diz, eles passaram pelo mar. E esse passar pelo mar aqui, Paulo aplica um pouco mais, ele diz, eles foram batizados. Então se nós formos olhar para o Novo Testamento, Paulo está falando de gente que havia sido batizada, usando o exemplo do Antigo Testamento. Mais do que isso, comeram do mesmo alimento espiritual que era o maná, o pão que descia do céu, e hoje para mim e para você é a Santa Ceia. E 90% das pessoas que estão me escutando agora são pessoas que ceiam mensalmente conosco. Por quê? Porque fazem parte do corpo de Cristo, já tiveram uma profissão pública de fé, e são crentes salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? É desse povo aqui que Paulo está falando. No versículo 4 ele diz, beberam da mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Você vai perguntar, pastor, de onde é que Paulo tirou que tinha uma rocha que acompanhava o povo de Israel no deserto? Quantos lembram daquele momento em que Moisés bate na rocha, ele deveria apenas falar com a rocha, e de lá Deus manda água para saciar a sede do povo de Israel? Depois a tradição judaica, e é daqui que o apóstolo Paulo tira essa expressão, porque ele afirma que o povo bebia de uma rocha espiritual que os acompanhava. Que coisa tremenda, não sei como é que acontecia isso. Mas a tradição, e não o Antigo Testamento, mas a tradição rabínica judaica, dizia que depois desse episódio da rocha, que Moisés bate na rocha, e por ter batido na rocha e não falado com a rocha, esse foi o motivo pelo qual Moisés não pôde entrar na terra prometida. E por causa disso, os estudiosos acreditam que aquela rocha é realmente Jesus.
de quem emana água viva para mim e para a sua vida. Eu já vou voltar aqui ao texto, mas somente para explicar o que Paulo está dizendo, que tinha uma rocha que os acompanhava. E aqui é meio a loucura do texto bíblico, mas que eu e você entendemos as expressões utilizadas. Parece pela tradição judaica que tinha uma rocha que acompanhava o povo de Israel no deserto. E é sobre essa rocha que Paulo está falando aqui, da qual o povo bebia água. Mas o versículo 5 diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Sem medo de errar, eu faço uma citação do pastor Russell Shedd, quando ele diz assim: nem o batismo, nem a ceia garantem a salvação daqueles que participam dessas ordenanças. A atuação sobrenatural de Deus não assegurou que os israelitas chegariam à terra prometida. Todos os israelitas ganharam grandes bênçãos, privilégios, coisas que todo crente gosta do sobrenatural de Deus, mas a maioria deles pereceu no deserto por causa do pecado, porque o povo aceitou o privilégio de ser filho de Deus, da sua alta vocação, mas renunciou à sua responsabilidade. E o destino do crente deve avisar e falar contra a fixação do nosso coração quanto às coisas más, quanto à idolatria, quanto à impureza, muitas vezes abusando da paciência de Deus e murmurando. John Wesley diz: a autoconfiança de Israel não era somente injustificada, mas foi a principal causa da sua queda. Tem muito crente que quando é exortado diz assim: não, pastor, não é bem assim. Cuidado, irmão. Cuidado com o Instagram. Não, pastor, não. Cuidado com essas mensagens de WhatsApp com essa pessoa. Não, está tudo bem. Está tudo dominado. Irmãos, cuidado com o perigo da autoconfiança, de passar o horário do sono do cônjuge e você ficar no celular. Cuidado. Você tem um grande adversário. E a palavra diz que ele está como um leão rugindo ao derredor, buscando uma oportunidade de destruir a tua vida, a tua família, o teu casamento e o teu ministério. Quando alguém fala para você sobre o inferno, você diz assim, ou chega uma outra pessoa que parece a avó da gente, para a avó está tudo certo, né? Diz assim, não tem problema, não é bem assim. Não é tão grave assim, né? Não dá para a gente ser radical. Irmãos, de acordo com o que eu estou vendo nesse texto aqui, de acordo com o que eu entendo das Sagradas Escrituras, não tem outro caminho para o crente a não ser radical. O próprio Senhor Jesus disse, o teu olho te faz pecar, tira ele fora, porque é melhor entrar no céu caolho do que ficar com os teus olhos enxergando bem e não entrar. A palavra me explica e me ensina sobre uma atitude radical de todo crente em relação ao pecado. Em nome de Jesus, eu gostaria tanto que o Espírito Santo nessa noite ministrasse primeiro no meu coração, ministrasse profundamente no seu coração também, para que ao sair daqui, quando você olhasse aquela área da sua vida, que quem sabe às vezes você tem flertado achando que está tudo dominado, que você fosse tomado com santo temor por parte do Espírito do Senhor, fazendo com que o apóstolo Paulo fez,
o povo de Corinto olhar para trás e disse: olhem o povo de Israel no deserto. Todos foram batizados na nuvem, todos foram batizados no mar, mas a maioria deles não chegou. Uau! E quando o texto usa a maioria, no versículo 2, por 4 vezes o apóstolo Paulo usa a palavra todos, justamente para contrastar com a palavra que ele usaria a seguir, no versículo 5, a maioria deles, de todos, a maioria não chegou. Presbítero Fábio, eu não quero aplicar tanto, porque senão a gente vai ter que olhar assim para a igreja e dizer assim: de todos, a maioria. Irmãos, eu e alguns outros irmãos aqui que estamos há muito tempo na igreja, às vezes dá para se olhar a foto da igreja de muitos anos e a gente diz assim: onde é que está o fulano? Mas ele tinha começado tão bem, era um cara cheio do Espírito, se converteu com a gente lá na célula, parecia que tinha um ministério promissor, e deixa eu dizer para você, tinha um ministério promissor, mas não teve cuidado com o perigo da autoconfiança, e começou a negociar algumas coisas inegociáveis para um crente. E a Bíblia diz que a maioria, eu vou pedir, eu sei que isso incomoda um pouquinho, não vou pedir já que incomoda, não vou te incomodar, mas então presta atenção no que eu estou te dizendo. Pode ser desaconselhável se conformar com a maioria, e aí você pode fazer suas conexões, o que a maioria faz hoje, e o que pode ser desaconselhável para você e para mim, nos conformarmos com a maioria. Ah, pastor, hoje a maioria dos casais crentes, ou muitos dos casais crentes que eu conheci da minha época, se separaram. Irmão, cuidado em te conformar com a maioria. Conforme esse texto, a maioria foram aqueles que não entraram na terra prometida. E aqui Paulo faz questão de usar a expressão todos foram batizados, todos eram guiados pela nuvem, mas a maioria não entrou. E a pergunta que você pode fazer é justamente essa: por quê? Irmão, eu vou chegar no maior chavão do crente, mas ele é bíblico. A porta para o céu não é larga. A porta para o céu é estreita. A porta para o céu é estreita, não é larga. Não entra de qualquer jeito mesmo. Ah, mas não é larga. Deus restringe. E hoje a palavra do Senhor para mim e para você é: cuidado com aquelas áreas na sua vida de tentação que quem sabe o diabo está convencendo você que não tem problema, que você pode negociar só pelo fato de que você vem à igreja, é batizado e toma a Santa Ceia. Deixa eu dizer para você uma verdade que eu acho que você já sabe: tomar a Santa Ceia não é garantia de salvação. Ser batizado nas águas não é garantia de salvação. Se você não continuar vigiando, se você não continuar dedicado, se você não continuar treinando, se você não continuar observando áreas na sua vida que precisam ser mudadas: pastor, eu tenho um problema, eu não consigo reunir sem falar mal dos outros, sou fofoqueiro, eu não consigo, eu tento viver a vida cristã, mas a minha vida, o meu motor propulsor é a cobiça. Mas eu sou um cara sério, um cara reto. Mas eu cobiço o carro dos outros, eu cobiço a família dos outros, e às vezes
para mim é uma forma de, é uma coisa que me impulsiona. Versículo 6, acompanha comigo. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Aqui Paulo está explicando no versículo 6 que o que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, serve nos dias de hoje, assim como servia para os coríntios, como exemplo. Serve como intenção de ajudar os cristãos a refriarem o seu apetite para aquilo que é proibido, para aquilo que não é lícito. E se nós obedecermos a palavra, nós nos salvaremos do destino dos nossos antepassados. Povo de Israel no deserto. Os israelitas mudaram sua visão e afeição por Deus e sua bondade para uma cobiça às antigas panelas de carne do Egito, diz Barclay. Os coríntios carnais estavam desejando os prazeres idólatras de suas vidas anteriores pagãs. E eles estavam correndo o mesmo risco de destruição espiritual e moral. Irmão, se você está flertando com o mundo, cuidado com a cobiça. Hoje é uma boa manhã para que você se arrependa, abandone essa prática. Se você está flertando com alguma área da sua vida que você acha que não tem problema, que o Senhor me dê graça, te dê graça nessa manhã. Se você está premeditando, como diz a palavra, não premeditem em como satisfazer a carne. Irmãos, deixa eu lhe explicar, ninguém cai na vida cristã de uma hora para outra. Eu estava caminhando e caí, e me afundei até o pescoço. Não, irmão, a gente vai tocando a lama, lava a mão, e diz, não teve problema. Vai lá, toca de novo a lama. Irmãos, ninguém cai repentinamente. A gente descobre repentinamente alguma coisa de pessoas que estavam dentro da igreja, escutando a palavra. E a minha reflexão como pastor, quando isso acontece no meio da igreja, não é de julgamento, é de misericórdia, encontrar os caminhos de ajudar a pessoa a sair daquela situação. Mas em contrapartida eu fico pensando, Senhor, o que há de errado na nossa palavra? O que está havendo de errado que daqui a pouco a pessoa está sentada em todos os cultos e sai daqui, tem uma aliança de pecado e continua pecando, e vem no outro domingo e continua se afundando cada vez mais, e quando vem à tona é um estrago. Mas não aconteceu de uma hora para outra, foram anos de conversas, foram anos de mensagens, foram anos de preparar a mente para viver daquela forma. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está exortando aos coríntios: cuidado com a presunção e com a autoconfiança de que está tudo certo. A partir do momento que vocês abandonarem, coríntios, o temor, a essência do evangelho, que é o arrependimento, o entendimento que nós precisamos constantemente estar examinando a nós mesmos e colocando em dia a nossa vida, cobrindo os nossos pecados com o sangue de Jesus, pedindo perdão por eles e arrependendo deles. Posso lhe perguntar nessa manhã, se quem sabe você se arrepende? A dinâmica do pecado é uma coisa muito esquisita, porque a gente leva um tempo para começar convencendo a cabeça da gente que o certo é errado, até que a gente pega coragem e assume o errado e ainda julga o outro que me julga.
Recentemente eu escutei uma história de alguém que fez a bagunça, destruiu uma família, e ainda disse, eu estou certo. Ainda disse, tá tudo bem, eu estou convicto pela palavra. Eu fico pensando assim, em qual momento na trajetória que a gente vai se convencendo de que está certo. O texto diz no versículo 6, não cobiçem. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Cobiçar é desejar com insistência, assim como Israel queria carne, o que era também desejado pelos coríntios. Uma compulsão, uma insistência em perseguir aquilo que está errado, mas que eu quero. O que fazer? Daí o versículo 7 até o versículo 10 nos diz, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Os coríntios, assim como os judeus, os israelitas, pensavam que a participação em banquetes pagãos não era idolatria. Os coríntios pensavam, não tem problema a gente comer a carne sacrificada. Não fuja do contexto, semana que vem nós vamos continuar fazendo essa mistura de idolatria com pecado, de imoralidade, que é o que esse texto aqui está falando. E Paulo remete ao texto que está lá no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 30 e alguma coisa, 33, se não me falha a memória, quando o povo construiu um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que depois deles fazerem aquela idolatria, eles se largaram para bebedeira, para comilância e se atiraram na farra. E Paulo está comparando aquela situação com essa situação dos coríntios, dizendo, olha, vocês estão confundindo e misturando as coisas, cuidado para que a liberdade de comer carne não se misture com a idolatria e com a imoralidade. E daqui a pouco vocês estão sentando na mesa da imoralidade, dizendo, está tudo bem. Irmãos, o caminho da tentação e do pecado, ele é silencioso. Quando a gente vê, nós estamos fazendo alguma coisa que está absolutamente errada, achando que faz parte da nossa liberdade cristã. E Paulo chama a atenção dos coríntios e diz, cuidado, num dia só morreram 23.000 judeus. E aqui ele remete a um outro texto que está lá em Números capítulo 25, quando o povo de Israel foi imoral com as moabitas, se prostituiu com as moabitas e começou a adorar o Deus dos moabitas. E a Bíblia diz que naquele dia 23.000 israelitas morreram. A palavra do Espírito Santo para nós essa manhã é que, se nós não vigiarmos em alguma área de pecado da nossa vida, o risco é de morte espiritual. Não sejam idólatras, por isso fala de idolatria e imoralidade. Colocar o Senhor à prova, que é desafiar o Senhor com as nossas atitudes. E se queixar, murmuração, incredulidade e rebelião contra Deus.
E o versículo 11 diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. E aqui o texto está falando de fim dos tempos, falando dessa época que nós vivemos, a época do Evangelho de Cristo, inaugurada por Jesus. E aqui um texto conhecido de todos, que todo mundo já sabe de cor, mas a gente não sabe a referência. Diga assim comigo, 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar de pé, cuide, continua, para que não caia. Uau, eu amo ler a Bíblia, e de vez em quando a gente está lendo um contexto e aparece um texto que a gente escuta a vida toda e não sabe onde é que está, e tu diz, cara, a Bíblia é perfeita. Paulo está mostrando para os coríntios uma área, Cristo, em que para os coríntios estava dominado, e Paulo está dizendo, cuidado com a autoconfiança. Olhem o exemplo do povo no deserto. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E não caia aqui significa desqualificado, viver fora da comunhão com Deus e contar com a segurança eterna é tolice. Viver longe da comunhão com Deus e contar com a segurança de uma vida eterna é mentira, é engano. Claro que nós somos adultos e livres para tomarmos decisões, mas deixa eu te dizer uma coisa, tem um tipo de vida que não leva para o céu. Por isso que a Bíblia fala de dois caminhos, como eu já disse, um largo e um estreito. Eu não vou dizer às pessoas, deixa eu me incluir, a gente quer viver num caminho fácil e empurrar a goela abaixo de Deus. E aqui Paulo está dizendo, não é assim. Não se apoiem nessa confiança, porque não é assim que vai acontecer. Tem muita gente dizendo, Senhor, Senhor, mas vocês não me obedecem. Eu não sou Senhor de vocês, coisa nenhuma. Vocês dizem, tu é meu dono, mas tudo que eu mando vocês fazer, vocês não fazem. A Bíblia diz que vai chegar um dia que muitos vão dizer, mas Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome. Irmão, acredita o nível de crente que aquela pessoa era. Aparentemente o Senhor vai dizer para eles, eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o juízo eterno. Gente, isso é muito sério. Se isso não fizer eu e você sair de uma área, daqui a pouco, de acomodação em alguma área de pecado na nossa vida. As pessoas querem viver num caminho fácil, num caminho largo, e enfiar a goela abaixo de Deus. Que está certo. Não, Senhor, tu tem que aceitar. Como é que Deus não vai aceitar? Tu tem que aceitar. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de graça. E aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo nos dá uma sugestão, uma palavra de graça no meio desse desafio, mas é uma palavra de graça que Paulo aqui está usando para tirar, quem sabe, mais uma desculpa dos coríntios. Quando ele diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Paulo termina esse trecho, porque nós terminamos aqui a mensagem de hoje no versículo 13. Paulo termina esse trecho nos dando 3 ensinamentos sobre a tentação. E o primeiro ensinamento é que Paulo está seguro
porque é certo que a tentação vai chegar. Amém? Pode ter uma ideia que o mundo do crente seria um mundo sem tentações, mas é certo que você vai ser tentado. Como eu gostaria de, depois de me converter, já estar num corpo glorificado, mas isso, não existe essa possibilidade, só quando você morrer. Enquanto você estiver nesse corpo, por mais crente que você seja, se você for para o deserto 40 dias para jejuar, lá você vai ser tentado pelo diabo, pode estar certo. Se você estiver em oração, o diabo não respeita um lugar ou um momento, ele pode lhe tentar. Ser tentado não é pecado, o pecado é ceder à tentação. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós seremos tentados. E essa é a primeira afirmativa desse texto, é parte da essência da vida cristã, ser tentado. E nesse texto, Paulo está usando dois termos, o termo original para tentação e o termo original para provação. E a tentação é algo que foi calculado não para fazer a gente cair, mas para nos provar de modo que possamos sair dela mais fortes do que nunca. Eu tenho uma diferença que para mim serve para explicar a diferença de tentação e provação. Ela não é tão objetiva porque às vezes o texto usa o mesmo termo para se referir a um ou a outro. Nesse caso, Paulo está usando esse texto, querendo dizer que através da tentação o Senhor também nos prova para que nós sejamos aprovados. Mas a Bíblia nos diz que Deus não tenta a ninguém. Quer dizer o quê? Que Deus jamais vai lhe induzir ao pecado. Deus jamais vai lhe seduzir para cair em pecado. Nós somos tentados pelo diabo, pela carne e pelo mundo. Essas são as nossas fontes de tentação. E a diferença é que Deus nos prova, mas Deus sempre nos prova, faz aquela provinha com consulta. Aquela prova que no final tu diz, te dá uma autoavaliação aí. Daí tu diz, eu acho que eu tirei, não fui tão bem. Então eu tirei 7, passei na média. Ninguém se reprova, né? E assim a prova que Deus nos dá. Deus sempre nos prova para fortalecer a nossa fé. Jamais nos prova para que nós venhamos cair em pecado. E aqui o texto está dizendo, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Além de saber que a tentação sim ou sim vai chegar, é importante que você entenda que você não é o único a ser tentado. Um dia um pastor foi pedir aconselhamento para outro pastor, dizendo, estou desanimado, por causa disso, daquilo, daquele outro. E o pastor mais experiente disse para o outro, olha, tu está desanimado, tu está com vontade de abandonar o ministério, está com vontade de fazer outra coisa, E ele disse, bem-vindo, tu não é o único que teve esse desejo. Mas eu te aconselho, não deixe, continua servindo. Você está sendo tentado, bem-vindo, você não é o único. Ô, bonitinho, tu não é o único que tu é tentado. Ô, irmã abençoada, você não é a única a ser tentada. Você é tentado, como diz o texto, uma tentação comum aos homens. Mas Deus nunca vai permitir que você seja tentado além da sua capacidade de suportar. Eu vou contar essa história, 90% já sabe, mas 10% não sabe. De um dia que um anjo encontra o diabo chorando no céu. Não é o céu da eternidade, aquele que o Senhor está preparando. Mas dizem que até o inferno vai ser no céu, num dos céus que tem. E estava o diabo lá chorando. Perguntam para ele, me diz uma coisa, o que tu faz chorando aí? Tu chorando? Ah, estou desanimado.
O que aconteceu? Não, tudo que os crentes fazem de errado, eles dizem que sou eu. É o diabo, um ataque do diabo. Satanás. Você nunca vai ser tentado além da sua capacidade de suportar. Então, sempre que você for tentado, você tem condição de resistir à tentação, porque Deus diz isso. E deixa eu parafrasear para você: Deus tem uma saída para você. Procure essa saída. Se você hoje se encontrar numa área dessas, aprisionado em alguma área de pecado, que quem sabe você já avançou algumas etapas, o Senhor hoje está te dizendo: olha o exemplo do povo de Israel, o mau exemplo do povo de Israel, que estava muito autoconfiante. Cuidado, não brinca com isso. Senhor, eu reconheço, eu quero me ver livre disso. Deus vai te dar um caminho de saída nessa noite, nessa manhã. Deus tem um caminho de saída, Nazaré, para a gente, sempre, sempre, sempre. Vem a tentação, Deus já está preparando o caminho de retirada. Não é batida em retirada da luta, não, nós vamos continuar lutando, mas é uma batida em retirada para a vitória. Você não está deixando de lutar, pelo contrário, você está entrando pelo caminho que o Senhor está te abrindo, para que você seja um dos poucos vitoriosos, que um dia vão entrar pelo sangue de Jesus, no descanso eterno dos santos, porque você foi fiel até o fim. Você não é o único a ser tentado. Deixa eu ler para você isso, eu já vou caminhando para o final. Na antologia grega, é um monte de nome difícil, há um epigrama que apresenta um epitáfio de um marinheiro que sofreu um naufrágio. E esse epigrama que apresenta um epitáfio, que eu nem sei o que é isso, eu confesso para os irmãos, eu vi essa citação. Oi? A escrita da lápide, falar para a gente culta, é outra coisa. Então foi escrito na lápide uma história que se supõe que é a fala do próprio marinheiro. Um marinheiro que naufragou nessa costa lhe pede que zarpem. Não sei como é que isso se deu, mas um marinheiro que afundou aqui, lhe deixa a recomendação: corre. Seu barco se perdeu, mas muitos mais resistiram ao temporal. Quando nós passamos por dificuldades e por tentações, muitos outros já passaram por essas dificuldades e por essas tentações. Alguns naufragaram. Aqueles que naufragaram, quem sabe nos dão um recado, assim como Paulo estava dizendo para os coríntios: não façam a mesma coisa, porque se vocês fizeram a mesma coisa, vocês vão naufragar que nem o povo de Israel naufragou. Então fujam dessa situação. Irmão, o que eu estou dizendo para você é isso: foge dessa situação confortável de pecado. Você ama a palavra, você ama a comunhão na igreja, você ama a sua família, você ama aquilo que o Senhor tem te dado. Evita essas coisas. Foge dessas coisas, encontra caminho de saída. O Senhor hoje está lhe dando força, renovando as suas forças e dizendo: Olavo, Jonathan, Roner, aqui está o caminho de saída, aqui está o caminho para a vitória na tua vida. Sai daí, sai desse lugar de conforto. Não é difícil só para você, é difícil para todo crente. Sempre há uma saída na tentação. Sempre há uma saída na tentação. Todo lugar que você como cristão entrar, sempre vai ter um caminho de saída. Qualquer lugar que a gente entra, pelo menos os PPCIs pedem hoje: olha aí ao redor, se termina a luz ou acontece alguma coisa que nós precisamos sair daqui rápido,
a gente caminha pelo caminho de saída. Aquele caminho no incêndio aqui pode ser o caminho da sua salvação, amém? Aquele caminho lá, você pode sair por aqui, tem 2 portas aqui, você pode sair lá por trás, o único caminho. Alguns até conseguem passar pela janela, uns bem pequenininhos, não é o meu caso. Se não, é lá a saída. Irmão, se ficar num incêndio, não tem jeito. E a palavra está dizendo, Deus sempre está com PPCI atualizado na sua vida. Sempre está com tudo pronto para ali. Quando você se depara com uma tentação, Deus já tem um caminho de saída. Recorra ao Senhor e diz, Senhor, eu estou lutando nessa área da minha vida. Me dá a chave. Me dá o segredo. Me mostra qual é a tua saída na minha vida. Eu quero concluir com o texto de Hebreus capítulo 3, do 7 ao 14, que diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Um outro escritor, agora não mais Paulo, mas provavelmente Apolo, escreve em um outro contexto, e olha o que ele diz, a mesma coisa. Ele diz, os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos, eles terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração, e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram seus maus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E o Apolo continua dizendo nesse texto, provavelmente Apolo, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Uau! Desde que, pastor Giovanni, nos apeguemos até o fim na confiança que tivemos no início. Pastor, mas tu não está dizendo do problema, do perigo da confiança, o perigo da autoconfiança, da confiança na força do próprio braço, não no perigo da confiança em Deus. Confiança em Deus, na verdade, não é o problema, é a solução. O texto diz, a maioria se perdeu. A palavra que eu tenho para você nessa manhã é justamente essa: se você não vigiar, você pode sair da foto. Sabe aquela foto das pessoas que são batizadas, que às vezes a gente não tem nada para fazer e corre lá atrás no Face, que o Face dá para armazenar mais foto, e tu diz assim, cara, cadê esse irmão que eu vi o testemunho dele? Irmão, vigia, me dê a liberdade íntima entre nós de lhe dizer isso com todo o respeito, porque serve para mim também. Vigia, para que você não saia da foto. Essa é a palavra de Deus hoje. Como eu gostaria de dizer para você uma palavra evangélica, que diz assim, ó, há uma saída para você. Irmão, hoje você não vai sair com essa palavra. A palavra do Senhor para nós hoje é essa: vigia para que você não saia da foto. Irmão, não tem pastor, não tem presbítero, não tem filho de quem, filho de pastor, filho de profeta, filho de apóstolo, se você não fizer a sua parte, se você não caminhar a sua caminhada, se você não combater o teu combate na força do Senhor, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não perceber que isso é errado, que isso desagrada a Deus, e não abandonar essa autoconfiança de quem já é crente há mais tempo e diz, não pastor, mas eu tenho vivido assim e tem dado certo até aqui. Irmão, olha o exemplo daqueles que já naufragaram, já destruíram a vida de outros, e hoje se arrependem. Paulo insiste
na necessidade da vigilância. Ele diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. E eu encerro agora com o texto de Apocalipse. Jesus mandou uma mensagem para o anjo da igreja de Sardes. Mensagem forte pra caramba. Que está lá em Apocalipse 3:2. E tem uma curiosidade sobre a cidade de Sardes. Mas o texto diz assim: conheço as suas obras. E você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que paulada. Recebeu uma carta dessas de Jesus. Jesus me mandou uma carta. Tu abre a carta e diz: eu conheço as tuas obras. É, Senhor. Ele disse: só que tu tem fama de estar vivo, cara, mas tu está morto. Carta de Jesus para o anjo da igreja de Sardes. Mas tem uma solução. Ele diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, porque eu não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e do que você ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, se você não vigiar, se você não se preocupar com essa repreensão, eu virei como ladrão e você não saberá a hora que eu virei contra você. Quando você menos esperar, você está assaltado. Você perdeu o que você tinha de mais valioso. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Conta a história do imperador Ciro, muitos anos antes de Cristo e antes desse relato, que queria invadir a cidade de Sardes, que ficava numa colina. E ele colocou um dos seus experts espiões para olhar aquela cidade. E ele passou dias investigando a cidade por onde entrar. E até que ele percebe que com frequência um dos soldados deixava o capacete cair. Eu acho que ele estava na torre de vigia, ou estava numa das partes do muro de guarda de Sardes. Ele deixava o capacete cair, dormia no ponto. E esse espia ficava só olhando para ver o caminho que ele ia tomar para buscar o capacete e o caminho que ele ia tomar para voltar para a cidade. Numa noite que ele percebeu e conseguiu desenhar bem o caminho, no outro dia, naquela mesma noite, ele chama o exército e faz aquele mesmo caminho e entra justamente por aquele ponto, encontra a cidade desguarnecida e ocupa a cidade de Sardes. Relato da história de Ciro acerca de como a cidade de Sardes foi ocupada. Não sei se tem alguma a ver com o relato de Cristo, um alerta para a cidade de Sardes, quanto a uma cidade que pensava que estava indo bem, mas tinha uma área que não estava vigiando. A vida está cheia de riscos. Eu e você precisamos vigiar sempre. Irmão, cuidado com a presunção, cuidado com a confiança em si mesmo, cuidado de que está tudo debaixo de controle. Vigia, guarda a confiança no Senhor, de que sempre dependemos dEle e precisamos permanecer firmes. Desfruta do perdão, do batismo, da ceia, da unção sobrenatural, mas te afasta do pecado, porque ele mata. Te afasta do pecado porque ele destrói. Foi cobiçando as coisas más que quase que uma nação inteira, com exceção de Josué e Caleb, ficaram, como diz o texto, prostrados no deserto. Hoje você tem a decisão de tomar o caminho de saída, fugir da tentação. Você não precisa ficar nessa situação, você tem uma saída, amém? Esses dias eu fui fazer um sepultamento
E uma irmã disse para mim: pastor Olavo, uma senhora, lá no sepultamento da avó do John, uma das amigas da avó do John disse para mim: pastor Olavo, eu nunca disse isso ao pastor Ivan, transmita essas palavras minhas para ele. E ela me disse: eu sou muito grata a Deus pela vida do teu pai, porque há muitos anos atrás, no início da minha caminhada cristã, depois que eu tinha me convertido, recebi Jesus. E passou alguns anos, e eu estava voltando à minha antiga prática de assistir novela. Não julgue, mas só escute. E aquilo estava me afastando do Senhor. E num dia, Ele ministrou a palavra. E Ele justamente falou sobre isso, e citou isso. E aquilo caiu no meu coração. E daquele dia para frente eu percebi que aquela área na minha vida era uma área que estava corrompendo, destruindo, fragilizando a minha fé. E eu abandonei. E olha a concepção dela, ela diz: até hoje eu estou de pé e firme nos caminhos do Senhor, graças àquela palavra do teu pai naquele dia. Uau! O que aquilo representava para aquela irmã, eu não sei. Mas o meu desejo, a minha oração antes de subir no púlpito nessa manhã, era que de alguma forma a palavra do Senhor nessa manhã pudesse lhe salvar de uma derrocada na sua vida, alertando você por um campo minado, e que você tenha força para sair daqui hoje e tomar o caminho de saída. Amém? O Senhor tem um caminho de escape para você, para que você não se fie na força do seu braço, mas confie no Senhor, na sua palavra. E se você, irmão, obedecer a palavra e dizer: Senhor, o que a tua palavra diz, como é que eu devo proceder nessa situação? E o Senhor vai lhe mostrar. Caminha por esse caminho e o Senhor vai ser contigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela recomendação do apóstolo Paulo aos Coríntios, tão objetiva, Senhor, fazendo o povo olhar para trás, para o povo de Israel. Ô Senhor, que nessa manhã, apesar de mim, Senhor, apesar de qualquer coisa minha nessa manhã, Senhor, na forma de expressar que pode não ter sido a mais adequada, mas que, Senhor, através da tua palavra, na confiança da tua palavra, tu possas produzir na nossa vida uma preocupação, não uma insegurança quanto à salvação, mas uma preocupação de uma autoconfiança, Senhor, de que mesmo que nós tomemos uma decisão deliberada de viver contra a tua palavra, que está tudo bem, porque não está, Senhor. Por mais que ceiemos, por mais que sejamos batizados, ó Pai, se nós tomarmos uma decisão voluntária, consciente, de nos afastarmos dos teus caminhos, nos afastarmos do teu amor, nos afastarmos da disciplina, e acharmos, ó Pai, que temos alguma garantia, Senhor, rejeitando a tua palavra, rejeitando os teus preceitos, rejeitando uma vida de santidade, rejeitando, Senhor, aquilo que a tua palavra nos acena com clareza. Oh Pai, desperta o nosso coração, desperta o nosso espírito, desperta o meu espírito, me ajuda, Pai, a vislumbrar o caminho de saída. Quem sabe, Senhor, o meu coração, o nosso coração possa estar nessa manhã endurecido, talvez cauterizado, talvez, Senhor Jesus, já convencido, que as águas da tua palavra comecem, ó Pai, a purificar, a limpar, a, Senhor, nos dar o correto entendimento da tua palavra, para que, Senhor, como tu dissestes à igreja de Sardes, nós possamos, ó Pai, buscar o arrependimento, e nós possamos, ó Pai, voltar aquilo, Senhor Jesus, que era feito, a estarmos atentos
e nos lembrarmos, ó Pai, daquilo que nós estamos recebendo, daquilo que nós estamos ouvindo, e que sejamos nessa manhã, Senhor, dispostos a olhar para as áreas da nossa vida, quem sabe com tristeza, não com alegria, com arrependimento, Senhor, desejosos por obedecermos a Tua palavra, sempre sabendo que nós temos, ó Pai, ao lado de Deus um advogado que vai estar sempre, Senhor, discutindo, encontrando caminhos, ó Pai, para nos absolver, não para nos condenar, para nos absolver, Senhor, que nessa confiança, Senhor, eu possa saber que Jesus está do meu lado nessa manhã, saber que Jesus está, e para isso morreu na cruz do Calvário, Senhor, para que eu pudesse ter força nessa manhã, nós pudéssemos ter condição nessa manhã, Senhor, de tomarmos uma atitude definitiva e radical, Senhor, de vitória na nossa vida, assim como o apóstolo Paulo alerta o povo dos Coríntios, que não estivessem, Senhor, presunçosos e autoconfiantes demais. Senhor, vem sobre nós essa manhã, em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Senhor. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, que a minha vida seja Tua vida. Deixa eu dizer para você, o alvo daquilo que nós esperamos do Senhor parece ser inalcançável, mas o Senhor tem poder, amém? O Senhor é poderoso para me perdoar de todo pecado, para nos perdoar de todo pecado, e para fazer, Ele já fez com que o poder do pecado não tenha mais domínio sobre mim e sobre você, amém? Em Cristo Jesus. Se você conhece Jesus e continua escravo do pecado, desculpa eu lhe dizer, porque você quer, porque o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Não sei que nós abramos porta, o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. E eu quero dizer para você que quem sabe nunca tomou uma decisão concreta por Jesus. Se existe um único caminho, uma única forma de nós encontrarmos a saída para os caminhos e para os atalhos desse mundo, é Jesus, é Jesus. E eu vou dizer para você, eu preciso de ajuda. Eu acho que essa é uma mensagem que todo mundo tem que dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não estou longe disso, pelo contrário, só pode dizer nessa manhã que não precisa de ajuda quem é presunçoso, quem está muito autoconfiante.
confiante. Eu não quero ser um desses, Renato. Eu quero dizer nessa manhã, Senhor, eu preciso de ajuda, eu quero continuar firme nos teus caminhos. Eu conheço as minhas limitações, eu conheço as brechas, as inseguranças no muro, nas fortalezas, eu conheço, irmão Osório. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero nessa manhã dizer, Senhor, me apura, me dá mais temor. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui já disseram isso. Jesus, eu te reconheço, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Isso só faz quem reconhece que precisa de ajuda. Mas se você nunca fez, e se você encontra Jesus como uma opção viável hoje, para transformar a sua vida, se Ele falou com você nessa manhã, se você é como eu, uma pessoa frágil, que precisa de um suporte sobrenatural, eu quero te dar uma oportunidade nessa manhã. Domingo passado, 3 pessoas, um casal jovem, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e um homem reconciliou com Jesus. E eu quero dizer para você que nessa manhã é o seu dia, amém? Essa é a sua manhã. Se você nunca fez isso, e hoje pela primeira vez quer dar uma chance para Jesus te provar o quanto Ele te ama e o quanto Ele pode transformar a sua vida, e lhe dar força em áreas que você achava que estava perdido, eu quero lhe fazer um convite hoje para você receber Jesus oficialmente como Senhor e Salvador da sua vida. Se você tomar essa decisão, eu vou te convidar para vir aqui na frente. Daí você vai dizer assim, pastor, que vergonha, e até aí à frente. A palavra diz, se vocês me confessarem diante dos homens, eu vou confessar vocês diante do Pai. Se você quer Jesus, você não pode se envergonhar dele. Se tem alguém aqui nessa manhã que deseja tomar essa decisão, eu queria saber onde você está. Você precisa levantar a sua mão. Eu quero te dar um abraço aqui na frente. Eu quero orar com você. Tem alguém que hoje pela primeira vez está dizendo, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Se tem alguém, você precisa levantar a mão. A primeira mão a ser levantada é a mais difícil de todas. É a mais difícil de todas. Mas se você é o corajoso que está dizendo para Jesus hoje, na frente de tanta gente, e aceitando esse convite, eu gostaria de saber onde você está, porque eu sei que o Senhor falou contigo. Tem alguém que deseja tomar essa decisão hoje? É o meu último convite. Quem sabe reconciliar com Jesus. Você estava longe dos caminhos do Senhor, e hoje você está reconciliando com Jesus. Jesus está batendo na porta, mas você precisa abrir. Isso eu já não posso mais fazer. Tem alguém que está abrindo a porta para Jesus nessa manhã? Se tem, louvado seja o nome do Senhor. E se não tem, louvado seja o nome do Senhor também. Dá um forte aplauso a Jesus. Quero dizer para você que no domingo que vem nós vamos estar aqui de novo, nesse mesmo horário. Se você está nos assistindo pelas redes sociais, você é muito bem-vindo a domingo que vem estar aqui presencialmente. Se você está de férias, um bom descanso, que Deus te abençoe. Vamos continuar louvando a Deus, e assim nós terminamos essa manhã tão especial, amém? Temos bastante trabalho essa semana, amém? Como eu gostaria que você ficasse nessa semana meditando, dizendo, Senhor, qual a área da minha vida, mesmo, a gente pudesse parar 10 minutos aqui, mas nós não vamos fazer, já vamos cantar e liberar. Se você puder, em casa, no seu devocional, dizer, Senhor, me mostra, Senhor, qual é a área da minha vida. Às vezes a gente pensa que é uma, e o Senhor diz, Olavo, teu problema é outro, cara. A gente pensa que é uma coisa, o Senhor diz, tu não percebeu essa área da tua vida, como tu é duro, como tu é intolerante. Deixa Deus falar o teu coração, deixa Ele ajustar alguma coisa, porque Ele está te preparando para alguma coisa grande. Ele está te preparando para ser um vitorioso do Senhor, para uma coisa muito grande. Abraça isso nessa manhã em nome de Jesus. Vamos cantar.
Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Amém. Viva para a glória do Senhor nessa semana. Abraça o irmão que está do seu lado. E vamos abençoados para casa. Em nome de Jesus.